Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de reflexão com Jesus, ao nosso momento de reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes minutinhos preciosos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a todos nós, como um momento que a gente vem nutrir a nossa alma e cuidar do nosso coração. Bom, meus amados irmãos, hoje veio para nós um tema muito especial para a gente conversar, um tema que abre campo para a gente falar sobre impulsividade, sobre ações impulsivas que nós temos em nossa vida e que por vezes resultam em frutos amargos para nós. Então, para a gente conversar sobre impulsividade, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que vai inspirar esse tema de hoje, ela se encontra no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, que é a passagem O Duelo. Essa passagem segundo o Espiritismo, ela abre campo para a gente pensar um pouquinho que muitas vezes na nossa vida nós agimos na impulsividade. Muitas vezes ao longo da vida, nós temos condutas, comportamentos, nós falamos sem passar pelo crivo da nossa razão. Então a gente responde, a gente fala algo, nós agimos de certa forma que é impulsiva. Ou seja, que nós não pensamos na consequência daquela ação nossa, que nós não ponderamos se aquela ação que estamos tendo ela é válida, ou se é uma ação que coaduna com os ensinos que Jesus nos convida. Então vejamos que muitas vezes, nesse anseio de nos reafirmar perante o próximo, nessa vontade às vezes de querer mostrar-se superior, muitas vezes nesse orgulho exacerbado, nós temos reações e comportamentos que vão ser extremamente impulsivos. Porque é justamente isso, a impulsividade, ela vai nascer dessa vontade de querer se mostrar a mais que o outro. A impulsividade, ela vai nascer muito do orgulho, dessa reação quando o outro às vezes fala algo ou tem uma atitude que fere o nosso orgulho. Então, sem raciocinar, sem ter o crivo da consciência cristã e da razão, nós acabamos só reagindo. Impulsividade é isso, é reagir sem antes ponderar se aquela reação nossa é uma reação válida para aquele momento, é uma reação racional, é uma reação pautada, como dissemos, no que Jesus nos convida. Então, muitas vezes a impulsividade, ela nos leva a falar sem pensar, a responder o outro sem raciocinar, a agir sem ponderar nas consequências. Então, a impulsividade, ela muitas vezes ela não pondera os efeitos e as consequências das suas palavras e das suas ações no coração do outro e também no curso de nossa vida. Então, a impulsividade, ela é algo que fere muito. Primeiro que ela fere a nós mesmos, porque a partir do momento que nós agimos somente na impulsividade, nós estamos semeando ações que no futuro vão dar para nós frutos muito amargos, de dor e de sofrimento. E também a impulsividade, ela fere muito o coração do nosso próximo, porque a gente lança palavras afiadas, faz comportamentos que ferem muito o coração e muitas vezes os sentimentos do outro. Então a impulsividade, ela fere tanto a nós, que vamos colher frutos amargos dessas ações no futuro, como também fere os nossos irmãos. Então vejamos que da impulsividade vai nascer esses comportamentos que colocam em risco, por motivos pueris, a nossa vida. Como o Evangelho segundo o Espiritismo de hoje nos rememora, é o comportamento do duelo. Antigamente, quando alguém às vezes só de falar algo, só de pontuar alguma coisa ou ter uma ação que feria o orgulho do próximo,
para se reafirmar perante a sociedade e perante aquilo que se ouviu, realizavam-se duelos. Ou seja, se duelava contra o outro, às vezes por motivos tão pequenos, motivos tão pueris, colocando-se a vida em risco apenas para exaltar o orgulho. Então, se colocava a vida em risco nos duelos por impulsividade, impulsividade do orgulho. Então vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo traz esse exemplo do duelo para nós e nos destaca que era uma reação, era um comportamento de forma muito impulsiva que não se pensava nas consequências de forma racional do que aquele comportamento geraria. Primeiro, que poderia retirar a vida do outro, ferir o outro. Segundo, que a gente estaria colocando a nossa vida em risco apenas para exaltar o orgulho. Então, de forma geral, o duelo ele era um comportamento muito impulsivo. Hoje em dia, na nossa sociedade, o duelo já não é tão visto mais, é algo que a gente já venceu um pouco pela nossa evolução moral, é um comportamento que a gente já deixou lá para trás. Mas a impulsividade é algo que a gente ainda vê muito frequente. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que, como a gente pontuou, nós apenas reagimos a elas de forma impulsiva. Nós não paramos, pensamos em qual resposta seria mais adequada, nós não ponderamos qual comportamento seria mais pautado na linha do bem. A gente muitas vezes, há muitas situações que são importantes na nossa vida, apenas age em resposta impulsiva a elas. Às vezes situações tão importantes que caberia a nós, como filhos pequeninos, consultar a Deus através de uma prece, um conselho, o que seria melhor, a melhor tomada de decisão naquele momento. E é bom a gente sempre lembrar de Jesus, porque o Cristo, em muitas situações em que ele tinha que ali falar algo ou tomar uma decisão, Cristo se retirava e ia orar e entrar em prece com Deus, em comunhão com Deus, para ali rogar um amparo, uma força. Jesus fazia muito isso. Então, cabe a nós, Jesus sendo o nosso guia e modelo, a gente ter Jesus como um exemplo para a gente de conduta. Não mais agir na impulsividade e sem pensar, mas ponderar antes das nossas ações, pensar um pouquinho, passar pelo crivo da razão, pelo crivo da consciência, pelo crivo dos sentimentos nobres, as nossas ações, como Jesus fazia em muitos momentos, se retirar, dar uma pausa daquele momento, entrar em prece, ver qual que é a melhor resposta, a melhor conduta para se tomar naquela situação, porque pensemos que as ações impulsivas, elas apenas nos levam a situações que vão ter consequências às vezes piores para o nosso coração. Então, meus amados irmãos em Jesus, acredito que a nossa mensagem de hoje, pautada no Evangelho segundo o Espiritismo, é um convite para todos nós, para a gente sempre pensar uma, duas, três vezes antes de ter uma reação, antes de falar algo, pensar se aquilo que a gente está falando, se fôssemos nós que estivéssemos ouvindo aquilo, como que a gente se sentiria? Porque às vezes a gente soa uma palavra para o outro, mas a gente não pensa como a gente se sentiria recebendo aquela palavra também. Então, assim, a gente pensar um pouquinho mais, pausar, seguir o exemplo de Jesus, de muitas vezes, assim, orar antes de tomar uma decisão, para que a gente sempre haja pautado na razão cristã. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa foi a nossa mensagem desse sábado. Espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido sobre o tema de hoje. Esse tema tão especial que nos convida a pensar realmente antes das nossas ações. Bom, fiquemos com Jesus hoje, fiquemos com Deus, nosso Pai, e que a paz se faça presente em nosso coração e dentro do nosso lar, hoje e sempre. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminares, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquemos com Jesus e que assim seja.